Boa noite, continuando A Voz do Silêncio, de Helena Blavatsky, parte 23. Puseste o teu ser de acordo com a grande dor da humanidade, ó candidato à luz. Fizeste assim? Podes entrar. Antes, porém, que des um passo no duro caminho da tristeza. É bom que aprendas quais são os perigos da estrada. Armado com a chave da caridade, do amor e da terna misericórdia, pode estar tranquilo ante a porta de Dana, a porta que fica à entrada do caminho. Vê, ó dito peregrino, o portal que tens diante de ti é alto e largo, parece de fácil acesso. A estrada que o atravessa é reta, suave e reuvada. É como uma clareira cheia de sol no meio da floresta escura e funda, um lugar na terra refletindo o paraíso de Amitabha. Ali, rouxinóis de esperança e aves de penas radiosas cantam em bosques verdejantes, trilando triunfos aos peregrinos sem receio. Cantam as 5 virtudes do Bodhisattva, a fonte quíntupla do poder Bodhi e dos 7 degraus do conhecimento. Amitabha, que ele cita aqui, na terra refletindo o paraíso de Amitabha, é o imortal iluminado, que é o nome dado a Buda Gautama, ok? Continuando então um pouquinho mais. Passa, segue para adiante, trouxeste a chave, estás a salvo. Para a segunda porta, a entrada é verde também, mas é íngreme e serpenteia montanha acima. Sim, até ao cimo rochoso da montanha. Névoas cinzentas cobrirão o seu píncaro rude e pedregoso, e para além será tudo escuridão. À medida que avança, o cântico da esperança soa cada vez mais débil no coração do peregrino. O arrepio da dúvida atinge-os, os seus passos tornam-se mais incertos. Acautela-te com isto, ó candidato, acautela-te contra o medo, que, como as asas negras e silenciosas do morcego noturno, se alastra entre o luar da tua alma e a tua grande meta, que surge na distância, muito longe ainda. O medo, ó discípulo, mata a vontade e demora a ação. Se é falho da virtude Shila, o peregrino tropeça e pedras kármicas ferem-lhes os pés pelo caminho pedregoso. Então, rapidamente aqui, ela está falando para a gente, desse caminho onde a gente deve estar armado da chave da caridade, do amor e da terna misericórdia para se chegar adiante da porta que fica na entrada do caminho. E ela apresenta para a gente então uma estrada, que é uma estrada longa, vamos nos passando passo a passo dela aqui e nos lembrando, dessa altura que temos que alcançar, que tem muito a ver com a questão também da nossa consciência, onde que a gente consegue chegar com a nossa consciência. Então, e ela vai mostrando aqui que cada vez mais esse caminho ele vai apresentando os seus perigos e os seus desafios, e ela nos lembra aqui da questão do medo, para seguir em frente, independente do medo, que ele vai acontecer e que uma vez que a gente se paralise por questão do medo, a gente demora em ação e a gente falha, e aí resultado disso causa e efeito, karma. Pisa com segurança, ó candidato, banha a tua alma na essência de Kshanti, porque te acercas agora do portal que tem esse nome, a porta da fortaleza e da paciência, nos mostrando as virtudes. Não feche os olhos, nem percas de vista, dorje. As setas de Mara atingem sempre o homem que não chegou ao Vairagya. Não tremas, sob o hálito do medo enferruja a chave de Kshanti, a chave ferrugenta já não pode abrir. Não temas. Quanto mais avançares, mais e mais serão os perigos que cercarão os teus caminhos.
Quanto mais avançares, mais e mais serão os perigos que cercarão os teus passos. O caminho que segue para adiante é iluminado por uma chama, a luz da audácia ardendo no coração. Quanto mais ousares, mais conseguirás. Quanto mais temeres, mais a luz esmorecerá, e só ela te pode guiar. Porque como o último raio do sol no píncaro do alto monte é seguido pela noite escura quando cessa, assim é a luz do coração. Quando se apaga, uma sombra negra e ameaçadora cairá do seu coração sobre o caminho e prenderá os teus pés pávidos no chão. Acautela-te, discípulo, com essa sombra letal. Nenhuma luz que brilhe do espírito pode dispersar a escuridão da alma inferior, a não ser que todo pensamento egoísta de lá tenha fugido e que o peregrino diga: abdiquei desse corpo que passa, destruí a causa, as sombras, meros efeitos não podem mais subsistir, porque teve lugar agora a última grande batalha, a guerra final entre o ser superior e o inferior. Veio o próprio campo de batalha, se engolfou na grande guerra e deixou de existir. Helena Blavatsky aqui, muita coisa. É claro que hoje eu estou lendo com a consciência dessa primeira leitura do livro, na medida de que eu vá lendo e vocês também vão lendo o livro mais e mais vezes, a gente vai poder enxergar novas coisas, na medida em que a nossa consciência vai evoluindo. Então eu estou comentando algumas coisas, e aqui antes falava sobre o medo, agora novamente comentando sobre a temeridade, né? E dizendo que esse temor, não o temor ao divino, né? O temor, o medo, né? Quanto mais a gente ouve esse temor, menos a gente tem essa luz da audácia ardendo no nosso coração, e essa é a única chama que pode nos guiar. E nos lembrando que quando essa chama se apaga, existe uma sombra muito negra, né, que ameaça o nosso coração e todo esse caminho. Então a gente deve prestar muita atenção, né? Por isso está aqui o tempo todo ela dizendo: acautela-te, discípulo, com essa sombra letal. Essa sombra ela não pode ser dispersada na escuridão dessa alma inferior, ou seja, a gente tem que fazer com que todos os pensamentos egoístas sejam afastados de nós, como está escrito aqui, abdicar realmente de todas as coisas, né? E a questão é como é que a gente faz isso, né? Hoje eu discutia sobre isso um pouco na minha aula de filosofia. Ele falava sobre a importância, né, de nós sermos um receptáculo para poder receber essa luz no caminho, né? Não basta a luz, né? A gente precisa ser esse receptáculo, e quanto mais a gente se abre, mais a gente vai podendo receber. Então, essas leituras, como a gente está fazendo aqui, da Helena Blavatsky, da Voz do Silêncio, de um livro milenar, né, Os Preceitos Áureos, vai de alguma maneira ligando essa nossa alma superior, relembrando de quem ela é, ajudando para que a gente tenha instrumentos para essa grande batalha final. A gente está travando uma batalha diária, mas uma vez que a gente vá lendo isso, vá se apercebendo e vá investigando e vai sentindo essas verdades dentro da nossa alma, né? A gente vai, através desse esforço de aproximação, chegando mais próximo, né, dessa verdade e querendo viver, né, nesse sentido da vida, né, de colocar dentro do nosso ser todo esse conhecimento a serviço. Então, é isso por hoje. Amanhã continuo com mais uma parte da Helena Blavatsky. Estamos quase acabando o livro. Acho que mais alguns 2, 3 dias acabamos o livro. Até amanhã, se Deus quiser.